Paz do Senhor. Dormiram bem? Eu dormi mal. Quando eu vi essa multidão ontem à noite, fiquei tão preocupado com hoje que eu cheguei lá no hotel, não consegui dormir. E terminei me lembrando que eu deixei de falar para vocês ontem sobre os cuidados que o obreiro e a obreira têm que ter com o corpo. Nós estudamos o obreiro cuidando do espírito, da alma e faltou o quê? Muito bem. Queridos, para fechar isso aí, qual é a visão que o crente deve ter com o seu corpo? A palavra de Paulo a Timóteo, qual foi? Quem se lembra? Qual foi a palavra de Paulo a Timóteo? Tem cuidado. Tem cuidado. Aí veio a pergunta, quem sou eu? Biblicamente descobrimos que todo humano é o quê? Espírito, alma e corpo. E eu disse a você ontem que eu não sou quem você vê, e você não é quem eu vejo, porque o que nós somos está dentro do corpo. O corpo está para a alma e o espírito na mesma proporção que o envelope está para a carta. A carta não é envelope, a carta é o conteúdo do envelope. Mas se você pensar somente assim, você pode ser tentado a se perguntar, então, espiritualmente, o que é o corpo do crente? Vale o quê? O espírito nós vimos, a alma nós vimos, e o corpo? Bem, tudo que sabemos sobre o assunto foi ministrado pelo apóstolo São Paulo. Vejam que ele foi o grande ensinador que deixou para nós, da parte de Deus, todo o ensino que nós conhecemos sobre salvação, vida eterna, tudo isso, não é? Vejam o que ele diz na 1 Coríntios, capítulo 6, abra a Bíblia, por favor. Capítulo 6, da carta dele, da primeira carta à igreja de Corinto. Vejam que o que disse ele nos versículos 19 e 20. Está na Bíblia, está na tela, vai facilitar muito. 6 e 19 diz o quê? Versículo 20. Para a surpresa de todos nós, Paulo diz que, e eu nunca vou usar o que os pregadores novos estão usando muito, a Bíblia vai dizer. Toda vez que eu ouço um pregador dizer, a Bíblia vai dizer, aí eu me pergunto, quando é que ela vai dizer? Na verdade, ela está dizendo, a Bíblia não vai falar, a Bíblia fala. Verdade ou não, amado? Então, a Bíblia, Paulo está nos dizendo, pela palavra do Senhor, que os nossos corpos foram tão comprados pelo sangue de Jesus, quanto o espírito e a E ele diz, aquilo que é espiritual em você, alma e espírito, que pertencem a Deus, o corpo faz parte do pacote. Então, se eu sofria a tentação de pensar que a Deus pertence só a alma e o espírito, eu tenho que reformular meu pensamento de que o meu corpo
também pertence a quem? Pertence a quem? A Deus. Com isto, ele acrescenta que o corpo humano, embora humano, ele tem serventia, utilidade espiritual. E entra no pacote dos cuidados. Timóteo, tenha cuidado com o seu corpo. Não é só com sua alma. Eu esqueci de prestar homenagem ao nosso pastor Paulo César. Receba. Veja, Timóteo, cuide do seu espírito, cuide da sua alma, mas cuide do seu corpo. E o obreiro às vezes, tão envolvido com a doutrina que se esquece que tem corpo. Ontem nós vimos que é uma tentação o obreiro pensar que não tem alma. Cuida da alma de todo mundo, e aquela festa, e pensa que porque Deus o usa soberanamente na ministração da palavra, na realização da obra do ministério, ele adquiriu uma blindagem espiritual que a alma dele, ele nem precisa cuidar. E qual foi a realidade bíblica que verificamos ontem? Que a alma é um bem que pertence a Deus, que nós temos o dever de cuidar da alma, sim ou não? Sim. E o corpo? De igual maneira. Ora, mostra-nos a palavra que o corpo humano do cristão, ele tem utilidade vivo e tem utilidade morto. Ele não deixa de ter utilidade. Vejam, por exemplo, o que Paulo diz na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 16. 3, da primeira aos Coríntios, versículo 16. Está na Bíblia, está na tela. Como é que diz aí, amados? O templo, o corpo humano, sendo o templo de quem? Do Ou seja, o culto que prestamos a Deus, ele é feito com o nosso corpo. E por conta disso, o Espírito Santo o utiliza como templo. Jesus disse que o Espírito que ele enviaria e já nos enviou, ele habitará em vós. Se eu tenho noção que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que ter muito cuidado com ele. Eu não tenho o direito de atentar contra o meu corpo, como fazem os suicidas. Qual é a realidade que Paulo diz aí no versículo seguinte, versículo 17? 3 e 17, o que é que ele diz? 3 e 17 diz o quê? Veja que coisa linda, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o... E o templo de Deus o que é? O meu. Por isso que eu tenho o dever de cuidar da alma, cuidar do espírito, mas cuidar também do corpo. Eu não tenho o direito de dizer, esse corpo não serve para nada. Embora que nele resida o Espírito Santo, também reside aquilo que é humano em nós, a natureza humana. E por conta dessa guerra, desse confronto espiritual entre o Espírito de Deus habitando em nós e a nossa natureza humana, Paulo teve um momento de desespero e disse, como eu gostaria de me livrar desse corpo mortal. Quem me livra disso? Só que, amados, se nós nos livrarmos deste corpo mortal, a gente deixa de ser humano. Simplesmente.
Ah, eu quero me livrar, eu quero me dedicar tanto a Deus, me santificar tanto, que eu quero me livrar desse corpo. Ah, mas tu deixa de ser humano. Tu não vais ficar vivo na terra. Ora, com essa visão, o crente tem que entender que o seu corpo não é mero instrumento de prazer. O corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Não. Porque, como eu disse, neste corpo habita o Espírito Santo, mas habita também a minha natureza humana. E essa natureza foi contaminada pelo pecado lá no Éden. E a partir dessa contaminação, qual é a inclinação da natureza humana que habita no nosso corpo? Qual é a tendência dela? Para a prática daquilo que desagrada a quem? A Deus. Ora, Paulo diz que se nós não cuidarmos do nosso corpo e pensarmos que ele é instrumento do prazer, corremos o risco de praticar coisas com ele que desagradarão a quem? A? Abra sua Bíblia na 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. 1 aos Tessalonicenses. Vamos ver o que é que ele ensina a gente no capítulo, deixa eu achar aqui, eu inventei de usar uma outra Bíblia do que a costumeira, aí parece que eu não conheço a Bíblia. Capítulo 4, da 1 aos Tessalonicenses. Vejam o que diz o versículo 3 e o versículo 4. 3 e 4, leiam aí bem forte. 3, 4 e 5, leiam. Vejam, eu vou ler esse mesmo texto na versão que eu tenho aqui, diz assim: a vontade de versículo 3, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, o cuidado do corpo é entregue a nós, a cada um de nós, cuidar do seu próprio corpo, para que ele, por causa da natureza humana e carnal que está em nós, nos leve a pensar que temos absoluta liberdade para fazer com o corpo o que queremos. Essa palavra do apóstolo Paulo quer dizer até aos casados, que o casamento não é um alvará de soltura, não é um documento que diz: você é casado, faça o que você quiser com o seu corpo, com a sua esposa, com o seu esposo. Mas eu sou casado, sim, você é casado. Mas nunca se esqueça que a sua sensualidade descontrolada pode lhe levar a práticas que simplesmente desagradam a quem? Porque qual é a visão de Deus? Que este corpo seja também santificado.
Muita gente acha que o casamento é o alvará de soltura. Estou livre. O que é feito dentro de 4 paredes não interessa a ninguém. Só a mim e a ela a mim. Engano seu. Afinal, Paulo mostra no capítulo 6 da 1 aos Coríntios que a prática sexual tem um componente espiritual muito forte. Vamos voltar lá, 1 aos Coríntios 6. O irmão já disse, eita Jesus. Uma vez eu estava ministrando uma palavra, aí o irmão gritou, isso é mocotó tutano e tudo. Ora, capítulo 6, vejam só o que o apóstolo nos ensina. Capítulo 6. A partir do versículo 12 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada, nessa versão. Versículo seguinte, versículo 13, por favor. Vejam, na versão que eu diz aqui, diz assim, não pode dizer, a comida é para o estômago para a comida. Ou seja, assim como a comida está para o estômago para a comida, assim também meu corpo para a prática dos meus desejos. Paulo disse que não. Paulo disse que não. Não. E ele diz, olha, é verdade que o estômago está para a comida e a comida para o estômago, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. O nosso relacionamento com Deus não é só alma e espírito. O corpo também entra no pacote. Ainda diz mais. Olha a visão espiritual da prática sexual. Versículo 15. Leiam aí, por favor. 15. Versículo 16. Aí ele diz no versículo 17 o quê? Pronto. Cuidado, portanto, do crente, do obreiro, da obreira com o seu corpo, tem que ter a visão que esse corpo, ele serve para agradar a quem? E nele habita quem? Se alguém perguntar qual é o endereço do Espírito Santo na terra, o seu endereço. Qual é o CPF do Espírito Santo na terra? O seu CPF. Amém ou não, amado? Amém ou não? Ora, para fechar esse ponto, você vê que o corpo tem tanta importância, vivo, que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, abra a Bíblia. Digo, capítulo 5 da segunda aos Coríntios. Vejam que ele diz da importância espiritual do corpo do crente vivo, o corpo vivo.
capítulo 5, versículo 10, diz o quê? Segundo aos Coríntios 5, versículo 10, o que é que diz aí? Por quê? A minha parte espiritual, alma e espírito, eles juntos operacionalizam aquilo que é divino em mim, através de quê? Através de quê? Do corpo. Aí Paulo diz, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos o prêmio daquilo que fizemos através do corpo, sejam boas as obras ou sejam más. Merece ou não merece cuidar do corpo, amados? Merece ou não? Essa é a importância do valor, o valor do corpo do crente quando ele está vivo. E quando ele morre? E quando ele morre? Para você responder bem essa pergunta, o que é que acontece e qual o valor do corpo do crente quando morre, nós devemos fazer uma pergunta a nós mesmos antes de responder essa pergunta. Como é que nós viveremos na eternidade com Cristo? Hein? Alma e espírito ou espírito, alma e corpo? Olha que pegou agora. Quem tem esperança da vida eterna com Cristo aqui? Quem tem esperança? E você nunca se perguntou como é que você viverá na eternidade? Se você pensava que na eternidade nós salvos vamos viver feitos zumbis, espírito e alma feitos zumbis, porque tudo que é divino e celestial não tem corpo. Deus tem corpo? Deus tem corpo? Porque Jesus disse que Deus é espírito. E tudo que é espírito, ele só toma forma quando precisa ser visto por nós os humanos. Que nós temos essa limitação que só enxergamos aquilo que tem forma. Exemplo, a minha voz você está ouvindo, você está entendendo, mas você pode pegar a minha voz, ela não tem forma, não tem corpo. O vento, você pega o vento, toca no vento, porque o vento não tem forma, mas existe. Existe ou não existe? Ora, e nós na eternidade? Queridos, é aí que entra você entender que você tem que cuidar do seu corpo, porque Paulo nos ensina que esse corpo que nós temos, que hoje vivo, é templo do Espírito Santo. Que este corpo que nós temos é onde o Espírito de Deus habita. Que este corpo que nós temos é com ele que nós instrumentalizamos a ação de Deus em nós, através de nós, sim ou não? Sim ou não? Ele é semente do corpo eterno, com o qual viveremos pela eternidade com Cristo. 1 aos Coríntios, no capítulo 15, abra a Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A pergunta, estão entendendo, amados? Estão entendendo direitinho? Minha preocupação é essa, porque se você não estiver entendendo, eu perco o tempo e você também, né?
nós não estamos aqui para perder tempo. Estamos aqui numa escola bíblica. 1 Coríntios, no capítulo 15. Vejam o que é que Paulo ensina a partir do versículo 35. 15 e 35. Leiam aí. Versículo 36. Uma semente que você planta, ela só nasce se primeiro morrer. O corpo. Semente. Versículo seguinte. O versículo de número 37. Versículo 38. Trinta e nove. Quarenta. 41. Aí vejam como ele coloca agora no versículo 40, digo 42, vamos lá. Estão vendo? Vejam que na eternidade você terá o corpo, porque você aqui viveu no corpo. Só que você e eu vivemos com o corpo mortal. Por causa do pecado, porque originalmente, quando Deus deu o corpo ao humano, não era para morrer. Não era para envelhecer. Não era para adoecer. Mas o pecado veio e impôs uma sentença. Tu és pó e em pó tu has do que? De sentença. E o que é que fazemos com a nossa fé hoje? Porque cremos que para viver eternamente com Cristo, nós não podemos viver com esse corpo. Porque ele é o quê? Mortal. Porque ele está sujeito à lei da morte. Por causa do pecado. Mas aí veio Cristo e humanizou-se. Cristo, Filho de Deus, ele se tornou o quê? Humano como eu e você. Morreu. Mas também o quê? Mais o quê? E agora, quando ele ressuscitou, disse Paulo, ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo eterno que nós também teremos quando ressuscitarmos. Um corpo não mais suscetível à morte. Um corpo que dará direito ao salvo encontrar-se com a morte e dizer, mata-me. E a morte vai dizer, não posso, você está com um corpo igual de Jesus quando ressuscitou. Aí Paulo disse, olha, quando você for sepultar o corpo de um ente querido, salvo, que morreu, você deve ter qual visão? No mesmo capítulo 15,
versículos 43 e 44. 43 e 44. O que é que diz aí, amados? Creio que alguém aí deve ter a Bíblia que diz: semeia, se há corpo animal, há corpo espiritual. Alguém tem essa versão aí? A sua, né, pastor? Por favor, leia, pastor. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, quando você pega na alça do caixão e vai levar para o cemitério o corpo de um salvo, a visão que você tem que ter é a do agricultor, que está levando a semente para o quê? Plantar. Eu estou plantando essa semente aqui, mas eu tenho certeza que ela vai germinar. Ela voltará a ser árvore. Ela voltará a ter vida. Quem pode glorificar Deus por isso? Então o crente é mordomo do corpo, como é do espírito e da alma, por conta da visão espiritual que este corpo é semente. Mesmo, quer dizer, o crente não pode dizer, esse corpo não vale nada. Vivo vale, e morto mais ainda. Essa crença diminui a dureza da morte. Sim ou não? Ameniza ou não? Aquele pai querido, aquela mãe querida que faleceu e você é obrigado a sepultar. Estou levando a semente do corpo eterno. Minha mãe apenas dorme. Ela apenas dorme. Aleluia, aleluia, aleluia. Paguei a dívida sobre o corpo. Paguei. Eu perdi o sono por causa disso, viu, amado? Eu digo, meu Deus, falei sobre o espírito e alma e o corpo. Esqueci, mas de novo, não tem jeito, eu vou ter que pagar essa dívida. Quantos podem dizer amém, amados? Amém. Então, quando Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, estava dizendo, tome conta do seu corpo, tome conta da sua alma e tome conta do seu, os quais pertencem a quem? A Deus. Em outras palavras, se eu tenho como mordomo de Deus que cuidar do corpo, se o médico diz, olha, você está com diabetes, não coma açúcar. Eu vou dizer, realmente eu não posso. Eu gosto muito, mas eu tenho que cuidar do corpo. Não é meu. O médico diz, você está com pressão alta, não coma sal. Mas eu gosto tanto de um ajabá. Como eu gosto. Continue gostando, mas não coma. Porque quem destruir esse corpo, Deus o médico disse que meu colesterol está tudo entupido aqui, mas eu gosto de um torresmo. Oh. O médico disse, é o seguinte, seus exames aqui estão dizendo que você está numa situação difícil. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Você está com 50 anos de idade, você pode ter um infarto a qualquer momento. Quem cuida da minha saúde é Deus, eu quero saber disso. Eu vou fazer a obra de Deus, eu quero largar. Faça não, amado, faça não. Quem tem que cuidar do corpo é você. Tem cuidado do teu corpo.
Acaba com esse negócio de, não, minha vida pertence a Deus. Deus quer que eu faça a obra dele, eu estou envolvido com a obra. Imagine a cena. Servo de Deus, uma serva de Deus, passa uma noite de vigília de oração, o poder cai, ninguém dorme, não tira um cochilo. Mas de manhã o amado ou a amada tem que pegar o carro e viajar, dirigindo. Mas eu vou passar a noite de oração? O Senhor manda os anjos, guarda. Se eu der um cochilo, guarda. Tu vai ficar tetraplégico. Se morreres, tu vai deixar muita gente chorando. Para de loucura. Cuida do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Vai dormir, descansa. Vai te alimentar, te alimenta. Se não pode comer açúcar, não coma. Deus deu inteligência mesmo para botar o adoçante no lugar do açúcar. Mas eu não gosto. Eu gosto é de uma rapadura. Depois fica aqui, irmão, o irmão fulano cortou a perna. Vamos orar pelo irmão Beltrano, está cheio de escara no corpo. Mas quem fez aquilo? Amém ou não? Amém. Já vai dando intervalo? Tem mais uns minutinhos, eu aviso. Pode ir mais um pouco. Bem, agora nós vamos iniciar a segunda etapa da escola bíblica, que é o obreiro em família. Até 10 aqui. 10. Olha a minha cara. Obreiro em família. Tem obreiro que esquece que tem família. É verdade ou não é? A obra é tão envolvente que ele se esquece que tem esposa, tem filhos. Olha só, vamos repetir a pergunta que Paulo fez a Timóteo. Timóteo, quando você for consagrar alguém, colocá-lo no ministério, atente para este requisito. Qual requisito? 1 aos Coríntios, capítulo 3, vamos repetir. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Diga assim comigo. Agora eu vou estudar o que a Bíblia ensina acerca do obreiro e sua família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Leiam aí. Você pode ler de novo, vocês leram meio fraquinho. Leiam de novo esses dois versículos. Não sou eu que estou perguntando, não, viu? Não fui eu que escrevi isso aí, não, viu, amado? Tem um outro versículo que é um pouco mais gravoso do que esse. Esse é leve em relação a esse outro. 1 Timóteo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. Que é que está escrito, amados obreiros e obreiras do Senhor Jesus? 1 Timóteo 5 e 8. O que é que diz? Você está lendo errado. Não. Releia para ver se você leu certo mesmo. Releia.
Eu não teria coragem de escrever isso, não. Eu não teria. Eu estou até com medo de pregar sobre isso. Queridos, eu preciso que agora nós façamos um pacto aqui, uma aliança. Porque o assunto é sério. Eu sei que eu me candidato, pastor GG, nunca mais o senhor me convidar a vir aqui, viu? Eu me candidato. Estou assinando o meu documento de rejeição total. Como é a primeira vez, pode ser a única, né? Nunca mais eu volto aqui. Não, aquele não. Não. Chama outro. Mas eu preciso fazer um pacto com você. Começa com uma pergunta. Quantos de vocês presentes aqui neste santo auditório têm convicção que a Bíblia é a palavra de Deus? A segunda coisa que eu vou dizer a você. Diga comigo, Deus só tem compromisso de abençoar a família daqueles que têm compromisso com a sua palavra. Se eu não tenho compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso comigo. Simples. E eu digo isso e formulo esse pensamento, pedindo que você abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, tão conhecido de todos. Deuteronômio capítulo 28, tão conhecido de todos. Vamos ler os versículos 1 e 2. 1 e 2. 28, 1 e 2. O que é que dizem aí? 1 e 2. Qual é a condição? Se vocês fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem o quê? Se eu não tenho compromisso com a palavra de Deus, que compromisso Deus terá comigo? Os pastores concordam? Eu estou exagerando? Não. Então, o que nós vamos tratar agora, amados, está dentro dessa linha de eu ter compromisso com a palavra de Deus. Crendo que a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra, ela é a palavra. Amém ou não? Amém. Muito bem. Com este compromisso espiritual, eu estou consciente da grandeza desse compromisso, que eu invoco agora o testemunho de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Me coloquei inteiramente nas mãos deles, para ministrar para vocês as santas verdades bíblicas acerca da relação do obreiro com a sua família. Quando Paulo disse a Timóteo, se um homem não sabe governar a sua família, poderá governar a casa de Deus? Os requisitos normalmente empregados para a escolha de obreiro é batizado com o Espírito Santo? Eu sou. Fala em línguas? Pastor, tem
Variedade de línguas, meu, que bom. É formado em teologia, sou pastor, sou pós-graduado. É dizimista. Um pastor é a primeira coisa que eu faço. Honra a Deus com as primícias. Como é você na sua família? Como é? E família aqui, amados, vejam bem, o conceito de família tem que ser o bíblico, não é o legal. Hoje em dia, no Brasil, lamentavelmente, a sociedade degenerou e a proporção que a sociedade vai degenerando os costumes, as leis vão mudando. Afinal de contas, me permitam dizer a vocês que eu sou advogado há 41 anos. Quando eu entrei na faculdade em 1977, não tinha divórcio no Brasil. Quando o divórcio saiu em dezembro de 77, um advogado fazer um processo de divórcio era uma loucura. Mas os costumes foram mudando na sociedade, de tal maneira hoje que o divórcio nem mais audiência tem, não precisa nem mais de processo. O casal vai lá no cartório, nós queremos nos divorciar. Tem filho menor? Não. Tem alguma coisa para discutir? Não. Já sai divorciado, faz uma escritura, o escrevente ali, divorciado. O conceito legal de família no Brasil mudou terrivelmente, que o crente não pode adotar. Veja bem, nós não podemos impedir que a lei mude, que a lei é feita para a sociedade. Agora, a lei pode mudar como for, e o crente tem que se manter fiel a quê? Porque o compromisso do crente é com a lei ou com a palavra de Deus? Se eu quero que Deus abençoe minha família, que lei eu devo obedecer? Vamos lá, responda para você mesmo, mas responda alto que eu quero ouvir. Se eu digo, Senhor, abençoa a minha família, o Senhor, quer que eu abençoe, né? Quero, Senhor, é tudo que eu quero. Meus filhos abençoados, minha mulher abençoada, meu marido abençoado, meu casamento abençoado. Pois não. Deixa eu fazer uma consulta aqui na minha memória. Como é que está o teu compromisso com a minha palavra? Se eu tomo a decisão de obedecer à lei dos homens que mudam de acordo com a mudança dos costumes, e temos que entender que a sociedade brasileira, como a mundial, ela está naquela posição que o apóstolo diz, que o mundo jaz aonde? O mundo jaz o quê? O verbo jazer quer dizer aquilo que está prostrado, deitado. Por isso que no cemitério tem jazigo. Aqui jaz fulano ou fulano. Está ali deitado para nunca mais se levantar. E a Bíblia está dizendo que o mundo jaz. Então você, como crente em Jesus, você pode esperar mudança para melhor da sociedade sem Deus? Não tem como. Até porque, com a proximidade da igreja sair da terra arrebatada, um personagem que se opõe a Deus está preparando toda a estrutura legal para ele assumir o governo mundial, o anticristo. Faço um parênteses aí, vamos a 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2.
uma revelação de Deus ao apóstolo Paulo que ele deixou para nós, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Por isso que eu acho que o crente não deve se preocupar com o mundo não, viu, amado? Deve se preocupar com a casa de Deus. Porque tem muito crente querendo viver a lei de Deus segundo a lei da sociedade. Não dá certo. Ah, mas saiu a lei do divórcio. Pode sair quantas leis saiam. Para o crente, Jesus que teme a Deus, não quer dizer nada. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vejam o que é que o apóstolo São Paulo deixou para nós. Versículos 1 ao versículo de número... Vamos ler os 7 versículos. 8 versículos. 1 ao 8. Vamos lá. Vamos lá. Dois. O intervalo, na volta a gente fala. Amados, como se lembram, findamos o primeiro período debaixo de uma revelação escatológica do apóstolo Paulo sobre a realidade que cerca a igreja na terra. Ele disse, e você leu, que a igreja deveria manter a postura que ela tem que manter, não uma postura política, querendo mudar a estrutura legal vigente. Esse não é o papel da igreja. Não adianta querer colocar a igreja como instrumento da política para fazer frente a essa onda degenerativa dos costumes da nossa sociedade. Esse não é o papel da igreja. Mas eu peço, por favor, que retornem ao versículo 7, 2 versículos 7, por favor. Vejam a revelação, e essa é a parte da igreja. O que é que diz aí? Releia aí, por favor. Pare um pouquinho. A verdade é que o mistério não é o ministério, é o mistério da iniquidade já está, em outra versão da Bíblia, já está em operação. Aqui já está em ação. Restando apenas o quê? Quem é que detém o avanço esmagador do mistério da iniquidade na terra?
Pense um pouquinho. Veja que Paulo está revelando que há um que detém o avanço definitivo do mistério da iniquidade. Vejam, qual foi a promessa de Jesus quando anunciou a fundação da igreja na terra? Qual foi o anúncio de Jesus? Que as portas do inferno, contra quem? A igreja. O desejo de Satanás sempre foi, é e continuará sendo destruir a igreja. Porque quando o apóstolo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, simplesmente ela é uma oposição a quem? A Satanás. Ora, a igreja formada como ela é por pessoas, por si só, ela não teria como não tem a capacidade de se opor a Satanás. Para que essa promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se materializasse, e se materializa como hoje, é porque ele fez uma outra promessa e outra revelação. Ele disse que ia voltar para o Pai, mas mandaria quem? Mandaria quem? Aí Jesus disse que estará convosco para sempre. Quem é o Consolador? Que é Deus. Ele é Deus. Satanás é poderoso, mas ele não é mais poderoso do que o Todo-Poderoso. Então, quando ele vem avançando contra a igreja para destruí-la, o Espírito Santo, que é Deus, com a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus, diz: pode parar, você não passa daqui. Só o Espírito Santo. E é ele quem o quê? Ele o quê? Detém. Ele é aquela grande barreira espiritual contra o avanço das trevas. Não é a política que vai impedir. Não é a política. É uma ação do Espírito de Deus. E quando é que o Espírito Santo deixará de agir assim? Quando a igreja for tirada da... Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo com ela, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É essa visão que o obreiro ou a obreira que ensina ao povo de Deus tem que passar para o povo de Deus. Ah, porque o Congresso vai, não sei o quê. Ah, porque o Supremo Tribunal. Amado, não se preocupe com isto. Porque há um que detém o avanço definitivo do mal contra a igreja. Quem pode dizer amém a isso, amado? A igreja, portanto, ela deve manter-se como oposição ferrenha a quem? Ao diabo. Porque vocês viram que Paulo revela aí na 2 aos Tessalonicenses que o mal, por enquanto, já está em operação. Mas há um que detém. Até que, diga, até que seja manifestado o homem do pecado. O anticristo não vai ser um anjo, é um humano. O homem do pecado, e vejam como é que Paulo chama, o filho da... Na Bíblia só 2 homens têm essa denominação, Judas e o anticristo. São humanos
que, tomados por Satanás, personaliza o mal. Satanás é espírito. Mas ele, para se manifestar, como vai se manifestar, depois que a igreja for tirada, que ele assumiu o governo mundial, para isso ele tem que trabalhar como já está trabalhando na mudança de quê? Do sistema legal vigente. Faça uma leitura espiritual daquilo que se fala tanto. Porque o Supremo Tribunal, ministro fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, posso dizer que ele é só careca, né? Não vou dizer o nome. Ele só é careca. Totalmente careca. Eu que trabalho com isso, eu fico me perguntando, como é que um tribunal formado por 11 ministros, só um que manda? Estão vendo como é que a Bíblia diz? Que se levantará, se manifestará um homem, filho da perdição. Mas Satanás já instrumentaliza a sua ação na sociedade, se opondo a Deus. Então, quando vem o tribunal e diz, família hoje não é como se conceituava antigamente, pai, mãe e filhos. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, e mais escandalosamente, eu li esta semana, que no Rio Grande do Sul autorizaram o registro de uma criança com 2 mães e um pai. Mas que absurdo, é absurdo. Se prepare para o pior que vem aí. A sociedade está como um peixe fora da geladeira. Peixe da geladeira só faz o quê? Apodrecer. O mundo jaz aonde? O príncipe deste mundo, disse Jesus, já está julgado. Ou seja, quando Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado, quer dizer, o mundo, a sociedade em geral, é um principado de Satanás. E quem é que se opõe a isto? Quem? A igreja. Aí a pergunta é, pode alguém da igreja, diante de verdades como esta, aceitar regras jurídicas, legais, para viver como família? E permitam-me dizer, sem dizer nome, crentes, servos de Deus, que por desconhecer a verdade, se eu vou dar meu voto a fulano de tal. Não, vou votar. Sem atentar que aquela pessoa representava o quê? Um sistema maligno. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa. No primeiro governo dele, ele criou o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O que está sendo posto em prática já estava lá no primeiro governo. E o crente, não, eu vou votar. Você não está votando necessariamente na pessoa, é no sistema que ele representa. E é o sistema comandado pelas trevas que está preparando o aparecimento do homem do pecado, o filho da perdição. Amém ou não? Agora, a igreja, como coluna e firmeza da verdade, ela é conduzida pelos seus obreiros e obreiras. Sim ou não? Vocês, cada um na sua atividade, o ministério, no trabalho, na evangelização, na escola dominical, no ciclo de oração, enfim. Todos nós operacionalizamos o reino de Deus na terra. Aí vem a colocação. Como deve ser uma família cristã?
Veja bem, eu acho que você já concordou comigo que o sistema vigente é iníquo e perverso, sim ou não? Você sabe que, como eu disse e mostrei na Bíblia, se eu quero a bênção de Deus para minha família, eu devo me submeter a qual regra? A de Deus, sim ou não? E como é que um casal cristão pode viver isto? Especialmente o obreiro, a obreira. Afinal de contas, a pergunta é: se ele não governa bem a sua casa, poderá governar a casa de Deus? Não foi a pergunta de Paulo? Tem 2000 anos essa pergunta. E ninguém gosta de respondê-la. Porque, veja bem, qual é a realidade hoje da nossa sociedade? Quando eu entrei na faculdade, já disse ontem, vou repetir agora, não tinha lei do divórcio no Brasil. Passou a ter. Eu tenho assistido às mudanças, em 41 anos de profissão que eu exerço, eu estou assistindo às mudanças velozes, que chegam até a atropelar a gente que opera o direito. Ora, o casal cristão, obrigatoriamente, ele é um espelho para quem? Para a igreja. Não esqueça isto, obreiro e obreira. Como você vive como marido e mulher, a igreja, está observando. Quem não quer ser observado na sua vida familiar, não seja obreiro. Ora, se fosse um seminário de família, tivesse mais um dia ou dois, a gente ia mais a fundo nisso. Mas, como nós temos um horário para terminar, eu selecionei na Bíblia Sagrada um casal, que nós vamos meditar agora na vida dos dois, para ver se tem lições espirituais para nós. Quem pode dizer amém a isto? Tem muita coisa para falar, mas infelizmente não vou poder falar. Mas esse eu vou falar. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 13. Livro dos Juízes, nossos nobres operadores. Juízes 13. Está na Bíblia, está na tela. Versículo 1 diz o quê? O povo de Deus estava em crise ou não? Estava em crise ou não? Versículo 2. Pare aí. Certo? Como era o nome do irmão? Manoá. E como a Bíblia não dá o nome dela, vamos chamar de irmã sem filho. Que ela era o quê? Estéril. Qual era a realidade daquela sociedade? Quando uma mulher naquela época não podia dar filho ao marido, ela era considerada o quê? Uma mulher sem valor. Não dá filho ao marido. É uma árvore sem fruto. E, vejam, diante dessa situação, naquela época, o marido podia partir para um segundo casamento. Deixe marcado aí, que vai ser a base da nossa meditação. Vamos para 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. É por isso que eu fiquei sem sono, irmão. Isso veio de madrugada para passar para vocês. Vocês me tiraram o sono, misericórdia. Pobre de mim, um velho sem dormir é complicado, viu, amor?
1 Samuel, capítulo 1, deixa marcado aí Juízes 13, que vai ser a base. Versículos 1, vamos ler para correr com o tempo, 3 ao versículo 8. Versículo 8, 3 ou 8, vamos lá, bem forte. Seis. Oito. O problema era o mesmo de Manoá. A esposa aqui de Elcana não lhe dava, ele arrumou uma segunda mulher que lhe dava filhos. E as mulheres entendem bem isto. A que dava filho a ele, eu imagino quando ele se preparava anualmente para ir à casa de Deus, levando a família para sacrificar o Senhor. Ana, pobrezinha, sem filho, imagino que Penina fazia, bora Elcana, vamos levar nossos filhos à casa do Senhor. E a pobrezinha da Ana tinha filho? Só fazia o quê? Só fazia o quê? Um problema dentro da família, de um homem de Deus. Qual foi o papel do marido, homem de Deus, diante da falta de filhos da esposa? Ele usou a compreensão. Chegou e disse, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Diz a Bíblia que ele dava porção dobrada a quem há. E vejam como um servo de Deus, suprindo uma deficiência do casamento, chega e diz para ele, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O marido dizer isso para a esposa, é porque era mesmo. Eu não sou melhor para você. Por que é que você chora? Por que você não come? Eu não te cubro de presentes, eu não te cubro de atenção, eu não te amo, Ana. Casais de obreiros, olha o que a Bíblia está mostrando para você e para mim. Problema de dificuldades no relacionamento obreiro e obreira, o amor. O amor. O amor. Que infelizmente, lamentavelmente, com o progresso da sociedade e tudo que aí está, eu acho que muitos dizem, é mais fácil eu largar e partir para outra experiência. E a vida espiritual fica como? E o testemunho para o povo de Deus fica como? Se um obreiro rejeita a esposa porque ela tem alguma deficiência, que autoridade espiritual ele terá para chegar para um casal da igreja em crise e dar conselho? Pastor, o vosso pastor dizendo que apertou, viu? Não sou eu não. É a palavra, eu não tenho nada com isso. Amado, olhe, vou dizer uma coisa aqui a vocês, debaixo da proteção de Deus, do seu Espírito, da sua palavra.
Quando o obreiro perde a autoridade espiritual, nem para o diabo ele tem autoridade. Ou o diabo não sabe o que acontece dentro de casa. Chega um casal em crise, para um obreiro que abandonou a esposa, ou a obreira abandonou a esposa por causa disso, por causa daquilo, defeito esse, defeito aquele. Largou um para outro, para cá. Não, divórcio é rápido, fácil. Casamento de cristão não se prova, a existência de um casamento de cristão não se prova com uma certidão dada pelo cartório. Certidão de cartório prova a existência do casamento civil, que está prestes a acabar no Brasil. O povo de Deus não quer olhar para seu obreiro, para sua obreira, é casado, sou aqui, é minha certidão. Guarda esse papel, isso é papel. Vale o testemunho que ele está vendo na vida dos dois. Ana, não chore, Ana. Eu não tenho cuidado de você, Ana. Eu não sou compreensivo com você, Ana. Casais da igreja de Nova Lima, o Espírito Santo está convocando vocês a mudar de postura. Chega de escândalo. A igreja não merece. A igreja que vocês servem não merece ser envergonhada. Mas é um direito. Escolha quem você quer servir, a lei dos homens ou a lei de Deus. Mas pastor, eu sou cidadão e cidadã. Sim, eu sei que você é. Mas, quando nós buscamos a bênção de Deus para nossas famílias, nada supera o que está escrito neste santo livro. Nada. Voltemos a Juízes 13. Vejam, ela era o quê? Muito bem. Vejam o que diz o versículo de número 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Aliás, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. O que parece só um relato histórico, tem revelações do Espírito aí profundas. Profundas. Ela era estéril, sim ou não? Não podia ter filho. Um dia ela está em casa e o marido não estava. Chega um mensageiro de Deus, um anjo, e dá-lhe a notícia que eu e vocês, irmãos, podem imaginar como ela ficou alegre. Você não tem filhos, mas Deus manda lhe dizer que você será mãe. O que é que vocês acham, irmãos? Será que ela ficou alegre?
Agora veja o detalhe: você será mãe de uma criança que virá ao mundo com um projeto de Deus para cumprir. Por que é que a igreja não concorda com o aborto? Aquela criança que ia ainda ser concebida e gerada, o anjo já disse, ele virá, ele iniciará, diga comigo, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ainda ia ser concebido. Abra, deixe marcado aí, Carta aos Gálatas, capítulo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Que diz esses dois santos versículos, obreiros e obreiras, 14 e 15, dizem o quê? Vamos lá, 14 e 15, vamos lá. Pronto. Quem foi que disse isso? O apóstolo. Quer dizer, pense comigo. Quando ele ajudou a matar Estevão, ele tinha a chamada de Deus ou não? Tinha ou não? Quando ele arrastava os crentes para a prisão, tinha chamada de Deus ou não? Você que vai ser mãe, você que vai ser pai, pense nisto. Aquela criança que você vai gerar, Deus pode ter um projeto para ela que você não sabe ainda. Você não tem o direito de tirar a vida dessa criança. Hein? Pense, o decreto do faraó foi: mate todos os meninos judeus, sim ou não? As duas parteiras. Mas o texto diz que as mulheres, as parteiras, por temerem a Deus, quer dizer, mulheres idólatras do Egito, não conheciam a Deus, mas temiam. E que direito então tem uma serva de Deus dizer, eu não quero essa criança, eu vou abortá-la? Ah, mas a lei está para ser aprovada essa semana no Supremo Tribunal, a lei do aborto no Brasil. Por isso que eu digo, pode sair lei uma atrás da outra. Se você teme a Deus e vive a sua palavra, essas leis têm algum valor para você? O filho dela agora iria, e o que eu acho lindo, pastores, é a revelação. Numa outra versão da Bíblia diz, e ele começará a libertar Israel. Se ele ia começar, outro ia terminar. E eu não sei como tem obreiro que não sabe do que é que Deus quer para a vida dele. Eu não sei o que é que Deus quer que eu faça. Como? Vai buscar Deus, meu irmão. Vai perguntar a Deus que ministério ele tem para você. Que obra ele tem para você fazer. Muito bem. Correndo contra o tempo. Voltando ao capítulo 13. Versículo 6. O que é que diz o versículo 6? Versículo 6. 13, versículo 6. O que é que diz? Juízes 13, versículo 6. O que é que diz aí? Pare aí. Repita a frase. Quem foi que recebeu a revelação? E por que ela foi contar ao marido?
É aquilo que Paulo diz, governo da casa, governo da família. Isso na sociedade de hoje, falar em governo de família, arrepia até as sobrancelhas de muita gente. A sociedade, a lei diz que não, é tudo igual. É tudo igual perante a lei dos homens e perante Deus, na família. Ela tinha marido. E ela foi correndo contar ao seu. Permitam, obreiros e obreiras aqui, pastor César, pastor GG e demais ministros do Senhor. Isto revela que entre o marido e a mulher havia um diálogo espiritual. Marido e mulher dialogando espiritualmente. Deus, quando chama o casal para a obra, Deus não separa casal. Está escrito, não separa o homem aquilo que Deus precisa que marido e mulher falem a mesma linguagem, dialoguem espiritualmente. Ela foi correndo falar com seu. Pense comigo. Quem aqui já leu na Bíblia Abraão dialogando com Sara sobre alguma coisa de Deus? Tem em alguma parte da Bíblia Abraão sentado, Sara, sente aqui, vamos conversar sobre Deus me disse que vai tomar o nosso, quer que eu ofereça nosso filho em sacrifício. Sara ia dizer, atenda a Deus. Será? Nunca conversaram. Moisés nunca conversou com Zípora. A falta de diálogo espiritual entre Moisés e Zípora levou à separação de ambos. Deixa marcado aí, vá a Êxodo 18, versículo 1 e 2. Deixa marcado aí, juízes. Êxodo 18, versículos 1 e 2. Está na tela, bem rápido, por causa do tempo. O que é que diz? Versículo 2. Olha só. A Bíblia revelando que Zípora ficou ausente de toda a operação de Deus no seu marido no Egito. Ela não assistiu nada, não viu nada. Porque no caminho que Moisés estava vindo com Zípora e os filhos para fazer a obra de Deus no Egito, Moisés teve que circuncidar seu filho. Quando Zípora viu o filho gritando e sangrando, ela passou a acusadora do marido. Tu és um homem sanguinário. O ambiente deteriorou. Falta de diálogo espiritual entre marido e mulher, obreiros. E não adianta você dizer, eu não falo com minha mulher certas coisas para poupá-la. Poupá-la de quê? Poupá-la de quê? Não são casados? Não estão juntos? Não foi Deus que uniu? Lá no Nordeste tem um negócio a dizer, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Amados, em nome de Jesus, casais de obreiros aqui reunidos, a vida do casal de obreiros é compartilhamento espiritual, é diálogo espiritual. Deus revela a ele, chama ele para a obra,
Qual o papel da mulher desse obreiro? Aquilo que Deus disse, vou dar uma esposa que seja ajudadora. O marido está sofrendo, está angustiado, está atribulado, e a mulher muitas vezes está em casa de joelho dobrado. Senhor, meu marido, Senhor, ajuda meu marido, Senhor, cuida do meu marido, tem misericórdia do meu marido. Porque eu quero dizer a vocês, e eu não vou ter tempo para descer a detalhes, o obreiro, a obreira que é alimentado pelo dinheiro sagrado dos santos, tem a sua vida vinculada diretamente à igreja. O pão que você come, a roupa que você veste, o calçado que você calça, sai da onde? Do dízimo e da oferta. Você está definitivamente ligado à sorte do ministério do teu marido e à sorte da igreja. Eu falando isso, pastor GG, as cadeiras estão vindo, viu? Ninguém está ouvindo aqui não, só as cadeiras. Não tem essa. O dinheiro que come, que veste, que calça, que sai do cofre da igreja, todo o dinheiro que o crente dá como culto a Deus, coloca lá no gasofilácio, na hora que o crente dá, seja R$1, seja R$1.000, na hora que coloca lá, do céu vem um carimbo, santo. 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 Você não tem onde dizer, a vida é minha. É não. O que é que aconteceu? Ela foi correndo falar o seu. Qual foi a posição do marido? No capítulo 13, versículo de número 8. E aí, já para apressar a primeira frase do 9. 13, versículo 8. O que é que diz? 13, versículo 8. Versículo 8 diz o quê? Vamos lá, bem forte. A primeira frase do 9. Deus. Pronto. Quando ela foi ao marido e disse, Manoá, um mensageiro de Deus diferente, a visão terribilíssima, veio e disse que eu vou ser mãe, disse que o nosso filho vai ser diferente, uma criança especial. Se Manoá não fosse um homem espiritual, dizia, deixa de palhaçada, mulher, deixa de história, que conversa, tu nunca tiveste um filho, vem me dizer que tu vai ser mãe, para com isso. Mas o casal se identificava espiritualmente. Ela falou com ele e ele, diz a Bíblia, o que é que Manoá fez? Orou insistentemente a Deus, dizendo, se foste tu que enviaste o mensageiro, manda ele de volta para falar agora comigo. Eu sou o marido, eu sou o chefe da família, eu quero saber. Isso fala de governo na família. E a pergunta é, se o obreiro não governa a sua casa, pode governar a casa de Deus? É? E eu acho lindo é a informação. E Deus, diga comigo, e Deus ouviu a oração de Manoá. Aí você me pergunta, e eu vou tentar lhe responder, por que o governo espiritual da família na mão do marido? Por quê? Porque é o mais engraçadinho? Porque ele é melhor do que a mulher? A lei diz, pastor, que não é assim. Homem, marido e mulher têm o mesmo direito. Repito,
Qual lei você quer seguir? Qual? O direito é seu de escolher. Vocês querem me perguntar? Formule a pergunta para mim. Bem alto, grite para mim. Por quê? O homem tem que assumir o governo da família. Abra sua Bíblia na 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo, o solteirão convicto. Você sabe que Paulo era solteiro por convicção. Não é porque não apareceu a esposa, não. É porque ele disse, eu quero ficar solteiro. Pronto, acabou. E quem quer servir, disse ele, quem quer servir só a Deus, não casa, fica como eu, pronto. Opção dele. 1 Coríntios, capítulo 11, e eu já vou parar para o carro da hora. 2h30 eu tenho que estar sentado dentro do buzu, voltando para o Rio de Janeiro. 1 Coríntios, capítulo 11. Isto é muito sério. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler versículos 7 ao 10, por favor. 7 ao 10. Leiam aí. Olha o complicador aí. Por causa de quem? Por causa de quem? Dos anjos. O que é que os anjos têm com isso? Ou seja, Paulo dava instrução à igreja de Corinto. Só olhe, o homem exerce o governo da família como Manoá. Sabe por quê? Não é porque ele seja mais importante que a mulher. Deus o instituiu como governador da família, porque ele foi criado primeiro. O fato de ele ter sido criado e a mulher ter sido criada depois, esse primeiro criatura, deu a ele não o direito de governar, mas deu-lhe o quê? A tarefa de governar. É diferente. Não é um direito de governar, é uma tarefa. Dada por quem? Por Deus. Quando o casal pecou no Éden, a quem Deus perguntou primeiro se tinha pecado? A quem? A quem? Quando Davi pecou com Batseba, a palavra de Deus foi clara. Davi, da agora em diante, a espada não se afastará da tua família. Quem tinha pecado? Ou seja, o homem como governador espiritual da família é um canal de bênçãos ou um canal para a família. Essa é a realidade espiritual. Você não se sinta diminuída se seu marido assume a sua postura, porque Deus não vai cobrar de você nada não. Vai cobrar de quem? Dele. O bem-estar ou o mal-estar da família vai ser cobrado de quem? O governo é dele. Eu, sendo uma irmã, uma serva de Deus, esposa, eu ia querer assumir esse lugar de governador? Nunca! Para eu ser cobrada por Deus? Nunca! O problema é teu, te vira com Deus. A esposa de Manoá fez o que lhe devia. Correu e falou com o seu. E o marido o que é que fez? E Deus ouviu a voz de Manoá. Como eu não posso mais
continuar, quero lhe revelar uma palavra do apóstolo Pedro na primeira carta, 1 de São Pedro, capítulo 3. Uma verdade bíblica que muitos casais não atentam para isto. 1 de São Pedro, capítulo 3. Rapaz, até que a tosse passou, viu? Misericórdia. Pensei que eu não ia dar conta hoje de manhã. 3, versículo de número 7. 1 de São Pedro 3, versículo de número 7. Leiam aí, por favor. Quando você olha um texto bíblico desse e dá um tratamento jurídico a ele, você descobre que a vida do casal cristão é um condomínio. É um condomínio. No condomínio, várias pessoas são coproprietárias, sim ou não? De uma propriedade. Ora, Pedro está dizendo, vocês, maridos, deem honra às vossas esposas, tratem-na como devem tratá-las, dando a elas a posição que deve ser dada, olha o prejuízo, sob pena de serem interrompidas, o quê? Ou seja, quando essa regra bíblica não é atendida, a família do obreiro entra em parafuso, porque o casal não vive bem, consequentemente, as orações são o quê? Até a próxima.